Olá! Hoje a gente mergulha numa história fascinante, que vem direto dos ensinamentos da Cabalá. É sobre a jornada da alma do rei Salomão, Salomão, sabe? Depois que ele morreu. Isso mesmo. A fonte principal é uma análise bem profunda, né? Baseada em textos cabalísticos como o Moré André Clem Rosa explica. E a ideia central é, olha, surpreendente. Salomão, considerado o mais sábio dos homens, parece que previu, lá em Eclesiastes, sabe, que a alma dele, a alma que viria depois do rei, precisaria voltar para certas reparações. O tal do Tikkun. Exato. Então, a nossa missão aqui é seguir esses rastros, né? Entender como essa alma tão grandiosa passou por 4 reencarnações e como cada vida tentou, assim, corrigir algo da anterior. Pois é, e esse conceito de tikkun, ele é chave na Cabalá. É essa ideia de que a alma não para, ela está num processo de conserto, de retificação. Uhum. O que é fascinante aqui é ver como essa jornada de alguém como Salomão, né? Uma figura tão enorme, ilustra isso de forma tão concreta, vida após vida. Não é só teoria, sabe? É a alma ali, trabalhando. Faz sentido. Então, por onde essa jornada de reparação começa? Quem teria sido a primeira reencarnação? Olha, a análise indica que foi Jeremias, o profeta Ermiarro. Jeremias, nossa. Pensa no paradoxo. Que coisa impactante. A mesma alma que, idealizou e construiu o primeiro templo, volta séculos depois para quê? Para testemunhar, para lamentar a destruição desse mesmo templo. É quase uma ironia cósmica, né? Total. E como essa vida de Jeremias serviu para reparar Salomão especificamente? De um jeito bem direto, olha só. Aquele excesso do Salomão, né? As 1000 esposas e concubinas que, segundo a tradição, desviaram ele, Sim, sim. foi reparado com Jeremias sendo proibido por Deus de casar. Uma ordem direta. Que forte! A riqueza, a opulência de Salomão virou uma vida de pobreza, de perseguição para Jeremias. A paz que Salomão buscou, às vezes abrindo mão de certas coisas da lei divina, contrastou com a vida de Jeremias, que foi puro conflito por defender essa lei. Entendi. E talvez o tico mais, doloroso, aquela questão da idolatria ligada à esposa egípcia de Salomão. Isso foi corrigido quando Jeremias, contra a vontade dele, foi arrastado para o Egito e morreu lá, justamente tentando impedir que os judeus voltassem para lá. Uma inversão quase. Completa. Ok, vamos desempacotar isso. Para onde foi a alma depois dessa vida tão dura? Então, a alma retorna, mas numa época diferente, mais calma, durante o segundo templo. E na figura de Hillel, o ancião. Hillel Hazaken. Hillel, um gigante do Talmud, né? Sim. Conhecido pela humildade. Exatamente. Um sábio imenso, mas lembrado principalmente por essa humildade e paciência fora do comum. Hillel, por exemplo, restaurou leis importantes que tinham sido esquecidas, inclusive uma bem crucial sobre o sacrifício de Pêssar, Ah, sim. que é um ponto onde dizem que Salomão falhou lá no começo. E onde Salomão mostrou talvez soberba, e Léo virou o modelo da humildade. Chegou a admitir em público que esqueceu uma lei. Nossa. E aquela questão das conversões talvez duvidosas às esposas de Salomão foi reparada pela paciência incrível de Léo para acolher e ensinar quem queria se converter. Até a riqueza, os impostos do templo na época de Salomão encontram eco na pobreza extrema de Léo. Ele quase morreu congelado no telhado da casa de estudos porque não tinha dinheiro para pagar a entrada, para poder ouvir a aula. Meu Deus. Que história. Se conectarmos isso ao quadro maior, a gente vê uma retificação profunda do orgulho. Orgulho intelectual, espiritual. Aqui é onde fica realmente interessante. Quer dizer que a alma ainda tinha trabalho a fazer. Não parou por aí. Qual foi a próxima etapa? A terceira figura que essa análise identifica é Rabi Tarfon. Ele era um Cohen, ou seja, um sacerdote, da linhagem do templo. E ele também viveu a experiência terrível da destruição, só que dessa vez do segundo templo. Outro que viu a destruição. E a reparação nele? Teve a ver com os excessos do Salomão também? Teve, sim. E de um jeito muito criativo e cheio de compaixão. Lembra das 300 concubinas de Salomão? Lembro. Então, numa época de muita fome, depois da destruição, o Rabi Tarfon casou, entre aspas, com 300 mulheres pobres. Como sim casou? Não era um casamento por desejo, entende?
Era um ato de caridade pura, para que elas pudessem legalmente, como esposas dele, comer as oferendas, a terumá, que só os sacerdotes e suas famílias podiam comer. Ele pegou um símbolo do excesso do passado e Uhum. transformou num ato de bondade imensa. E tem outra história ótima. Ele ficou super feliz quando viu o Rabi Akiva usar uma dinheirama para sustentar estudantes pobres, em vez de comprar terras. Ele disse que esse era o melhor investimento. Que mudança de valores, uma transformação mesmo. E aí chegamos na última reencarnação dessa análise? Isso. Rabi Abraham Halevi. Ele viveu lá no século XVI, em Tzefat, que era um centro importantíssimo de Cabalá naquela época. E qual era a missão dele? Muito específica. Acordar as pessoas para a prática do Tikkun Chatzot. O lamento da meia-noite? Exato. O lamento ritual pela destruição dos dois templos. Pensa, a alma que construiu, que viu destruir, que viveu a compaixão depois da destruição, agora se dedicava totalmente a manter viva a memória e a dor sagrada dessa perda. E alguém reconheceu essa jornada toda nele. Sim, teve uma confirmação fortíssima. O grande cabalista da época, o Arizal, o Rabi Isaac Luria, revelou para ele. Disse, você é a reencarnação de Jeremias. Uau! E aí, seguindo instruções do Arizal, ele foi rezar no Kotel, no Muro das Lamentações. Lá, naquele lamento profundo, ele teve uma visão. Viu a Shekinah, a presença divina que na Kabbalah muitas vezes é vista como o aspecto feminino de Deus, como uma mulher de luto, chorando, e ela consolou ele. Prometeu que reuniria seus filhos do exílio. Que imagem poderosa! Isso levanta uma questão importante, sobre como essa consolação final, o fechamento desse ciclo todo para essa alma. Parece que ali finalmente ela encontrou a paz. Que jornada! É uma jornada extraordinária se a gente resume. Do auge da realeza e sabedoria, para a dor do profeta, do orgulho do intelecto, para a humildade que virou exemplo, da compaixão sacerdotal, para a missão de guardar a memória do sagrado e, no fim, receber a consolação divina. A lição mais profunda que essa análise cabalística traz é a força do Tikkun. Uhum. Mostra que nenhuma falha é um fim de linha, sabe? Nenhuma alma está perdida para sempre. Sempre existe a chance de transformar erros em méritos, mesmo que precise de várias vidas para isso. Então, o que tudo isso significa? Para mim, significa uma mensagem assim muito forte de esperança, de potencial para transformação, que o caminho da reparação da alma, mesmo sendo longo, complexo, ele está sempre aberto. Com certeza. E talvez a reflexão que fica para a gente pensar é como essa narrativa imensa, épica, sobre consertar uma alma ao longo de milênios, como isso pode inspirar a gente a olhar para as nossas próprias jornadas, nossos pequenos ticurim, nossos concertos aqui e agora, né, nesta vida mesmo. Como a gente pode começar a transformar nossas falhas hoje? Fica a reflexão. Shalom.